Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 281. Redir parte 1. Estreitando os olhos, Shiro respirou fundo e pensou no que deveria fazer. Seu inimigo era um mestre da arena nível 100 que apresentava dois problemas para ela. O primeiro foi o fato de que ele estava 35 níveis acima dela, o que fez com que sua disparidade de atributos fosse enorme. O segundo problema era o fato de que ela não tinha ideia do que a classe dele poderia fazer, então ela teve que jogar um pouco no lado seguro. Se não fosse pelo fato de que seus pontos fortes tinham tal lacuna, ela teria apenas forçado seu caminho e o matado. Antes mesmo de poder falar, ela ampliou os olhos quando sentiu perigo agredir seus sentidos. Se agachando rapidamente no chão, ela viu como uma lâmina de vento voou por ela. TCH, se eu não reagisse a tempo, eu teria sido cortada ao meio. Ela amaldiçoou em sua mente. Ou reações rápidas. Eu me pergunto se esse é o seu tempo de resposta natural, ou se foi o resultado dos nanobots melhorando seu desempenho. Que interessante. Ele sorriu. Quem se importa? Shiro sorriu sem medo. Batendo as palmas das mãos no chão, ela enviou uma onda de nanobots. Bum! Batendo contra uma parede invisível, Shiro franziu as sobrancelhas antes de apertar o pulso. Asterisco caixa. Dentro do enxame de nanobots, várias espingardas nanotecnológicas foram criadas. Asterisco ping 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 ping. No entanto, todas as balas foram refletidas, pois não causaram danos a Redir. Interessante. Seu controle sobre seus nanobots permite que você produza armas em massa sob o comando. Estou começando a me perguntar se eu deveria levá-la viva agora. Redir sorriu. Mas eu não estou com pressa. Eu deveria ver o seu limite primeiro. Sua voz de repente apareceu atrás dela enquanto Shiro rapidamente torcia seu corpo e tentava contra-atacar. GAH. Antes que o chute dela pudesse aterrissar, ele deu uma joelhada no estômago dela e a mandou rolar pelo chão. Batendo as mãos no chão, ela empurrou seu corpo e escorregou para trás. Reajustando-se, ela bateu em seu colar e convocou a Taraxia. Além disso, ela puxou a espada matadora de Deus. Caminho da Ascensão, caminho da espada azura, caminho celestial. Seu corpo tremeluzia em direção a Redir enquanto ela estava preparada para cortar qualquer magia que ele lançasse contra ela. um ataque frontal. Não é a jogada mais inteligente ou receio. Redir balançou a cabeça e acenou com a mão. Bum! De repente, um círculo mágico Tier 4 se enrolou em seu pulso enquanto a mana ambiente subia em sua direção. Merda! Tier 4. Shiro murmurou com uma carranca. Pisoteando com o pé, ela enviou uma onda de gelo na tentativa de perturbá-lo. Asterisco KRRRR. Batendo contra uma parede invisível, o gelo foi empurrado para trás e não podia avançar. Ou, em cima de nanobots, você também tem a magia elementar usual. Das minhas estimativas, sua magia de gelo parece ser superior à maioria das pessoas, então suponho que você deve estar em torno do nível 75 a 80 mais ou menos. Com uma diferença de 20 níveis entre nós, você pode muito bem desistir. Redir sorriu levemente. No entanto, ele não sabia que sua sentença tinha acendido uma lâmpada na mente de Shiro. Ele não pode verificar o meu nível e só pode adivinhar em que nível estou dependendo de como eu me apresento. Ela pensou em surpresa. Afinal, a única razão pela qual ela e outras pessoas na Terra poderiam inspecionar itens e o nível de outras pessoas foi devido à habilidade de inspeção que havia sido dada pelo governo. Sem isso, ela seria como as pessoas em área que não conheciam os níveis outras pessoas. Isso os deixou ainda mais cautelosos para que Shiro soubesse que ela poderia tirar vantagem disso. Então você acha que eu estou entre o nível 75 a 80? Você tem certeza? Ela sorriu enquanto circulava ao redor dele. Ela queria encontrar uma chance para ela cancelar a canalização de sua habilidade Tier 4, mas pelo que ela tinha visto até agora, havia um tipo de barreira ao seu redor que bloqueou todos os seus ataques. Se ela queria causar algum dano a ele, ela teria que lidar com isso primeiro. Empurrando as mãos para a frente, ela fez um gesto de garra enquanto um círculo mágico Tier 3 se enrolou em seu braço. Gaiola! Ela comandou. Bum! Uma onda de nanobots explodiu do chão e cercou Redir como uma caixa. Dentro do enxame de nanobots, dezenas de snipers nanotecnológicos podiam ser vistas enquanto Shiro estava empurrando os limites de suas ligações de mana. Já fazia um bom tempo desde a última vez que ela sentiu uma intensa dor nelas devido às pílulas que tomou, mas ela deve ter em mente que ela estava apenas 7% completa. 93% de suas ligações de mana ainda estavam danificadas, então ela não podia pressionar muito a sorte.
Fechando a mão em um punho, todos as snipers dispararam em sincronia. Asterisco bang 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 bang. Buracos de bala podiam ser vistos no ar enquanto Redir franzia o senho. Sua classe, Mestre da Arena, permite que ele configure uma espécie de labirinto que lhe permite atacar as pessoas enquanto é protegido. A força deste labirinto é sincronizada com o seu valor IN, e para Shiro ser capaz de fazer uma rachadura nele, apesar de ser estimada estando no nível 75 a 80, foi um feito surpreendente. Poderiam ser os nanobots? Ele pensou para si mesmo enquanto continuava a canalização de seu feitiço Tier 4. Como seu oponente segurava o produto final dos nanobots, ele tinha que ter certeza de que ele era cuidadoso. Afinal, ele não sabe o quanto do conceito foi traduzido para a realidade, daí porque ele estava usando o feitiço Tier 4 mais poderoso que ele poderia usar, TCH. Clicando sua língua, Shiro fez as snipers dispararem mais tiros enquanto ela criava a flecha do dragão da calamidade. No entanto, ela não podia simplesmente apenas disparar. Se ela fizesse isso, causaria pouco ou nenhum dano. Estalando os dedos, ela começou a enfiar nanobots através da flecha, ao mesmo tempo em que aprimorava a habilidade com seu caminho celestial. Dessa forma, não só seu poder penetrante aumentará, mas também conterá propriedades de anulação mágica. Preciso de algo para disparar essa flecha. Minhas habilidades físicas estão faltando um pouco, fazendo com que o poder seja um pouco menor. Ela pensou consigo mesma. Franzindo as sobrancelhas, ela decidiu fazer um balista, já que um arco ainda usaria sua força física. Mas, antes que ela pudesse fazer isso, ela ativou ilusões das fadas. Afinal, quem em seu juízo perfeito deixaria alguém atacar sem fazer nada? Fazendo que na ilusão ela estivesse preparando a flecha, ela correu na direção oposta e deu pisão com o pé. Nanobots começaram a convergir na frente dela enquanto ela era forçada a retirar alguns dos que ela usou para fazer a gaiola ao redor de Redir. Com o estado atual de suas ligações de mana, este era o limite de quantos nanobots ela poderia fazer. Eu me pergunto, isso seria suficiente para um pequeno mecha? Ela pensou consigo mesma. No entanto, com a quantidade de componentes e reforço que um mecha decente precisava, ela terá que curar seu corpo em pelo menos 15% antes que ela pudesse sequer pensar em fazer o mecha mais básico. Balançando a cabeça, ela se concentrou em fazer a balista. Ela queria ter certeza de que era a melhor que poderia ser feita para que pudesse matar Redir em um tiro. Caso contrário, ela só vai se arriscar. Quando o balista começou a se materializar, Redir terminou de carregar seu feitiço. Acabou. Magia espacial Tier 4, bloqueio de domínio. Ele comandou. Asterisco Buon. Uma onda de mana explodiu para fora enquanto uma cúpula semi-transparente podia ser vista em torno de sua ilusão. Tudo dentro de um raio de 20 metros estava completamente congelado no tempo. HMPH. Tudo que está preso no bloqueio de domínio ficará preso até que eu permita que eles se movam novamente. Dentro desse tempo, eu sou capaz de fazer o que eu quiser. Redir zombou enquanto caminhava no domínio indiferentemente. Enquanto isso, o verdadeiro corpo de Shiro não estava muito longe da borda do domínio. O suor escorria do rosto dela enquanto estava feliz por ter decidido usar as ilusões das fadas. Graças a isso, ela foi poupada da habilidade. Eu preciso agir rápido. Ela pensou consigo mesma e usou todos os seus nanobots. Como a ilusão dela ainda estava em vigor, Redir não notou nada. Forma de compressão, melhorar o fluxo de energia, otimizar a conversão de energia, rapidamente transformando o balista em um tipo de canhão que foi feito inteiramente para lançar a flecha. Shiro sabia que ela precisava terminar isso antes que Redir percebesse que aquilo que ele prendeu era apenas uma ilusão. Agora então, eu deveria levá-la de volta comigo assim e colocá-la sob contenção. Trabalhar com uma cobaia viva é muito melhor do que uma cobaia morto, afinal. Ele pensou enquanto balançava o dedo. Isso fez com que a área afetada pelo bloqueio de domínio flutuasse para o ar. Pisando na ilha, ele colocou a mão no ombro dela, mas ampliou os olhos quando viu sua mão atravessar ela. Uma ilusão. Ele rapidamente pulou no ar. No entanto, era tarde demais, já que Shiro já tinha terminado de fazer sua arma. Canhão elétrico orbital. Trindade nível 65, roxo. Nanomancer Rebor. Ivy Beacon a Snowgale. Capítulo 282. Redir parte 2. Curvando os lábios em um sorriso, Shiro puxou para trás o canhão elétrico orbital montado e apontou-o para o Redir no ar. Puxando o gatilho, uma luz ofuscante preencheu sua visão quando a flecha do dragão da calamidade aprimorada foi enviada voando em direção a Redir. De repente, sentindo perigo, Redir acenou com a mão e colocou o melhor escudo que podia no menor tempo possível. Asterisco ping. Para seu choque foi despedaçado como nada.
Bum! A força da explosão fez com que as árvores ao redor caíssem enquanto Shiro tentava proteger seu corpo, mas estava indefesa. Lançando seu corpo no ar, ela tentou se posicionar o máximo possível para que ela pudesse ter um pouso suave. Infelizmente, a grande quantidade de árvores quebradas dificultou para ela, já que batiam no corpo dela. TCH. Clicando sua língua, ela tentou enviar um pulso de mana, mas foi parada quando um dos galhos voadores esfaqueou seu estômago e coxa. SSS. Respirando bruscamente, ela transformou seu corpo em um cubo de gelo gigante. Asterisco crack bang krrr. Colidindo contra o chão, ela descongelou o gelo quando tudo se acalmou. Asterisco puxi. Puxando os galhos com força enquanto ignorava a dor, ela se curou com o fogo da vida. TCH. Meu MP foi um pouco drenado. Ela franziu a testa. Urar. Congelando com o grito repentino, Shiro olhou para o ar e viu um Redir fortemente ferido que estava olhando para ela com olhos vermelhos. Ele estava atualmente sem o braço direito e o ombro enquanto o resto do corpo estava gravemente queimado. Eu vou te matar. Ele gritou de raiva. Pescando de seu lugar, ele reapareceu atrás de Shiro e chutou-a na lateral de seu corpo. Asterisco crack. PFFF. Tossindo uma boca cheia de sangue, Shiro bateu em uma parede invisível que Redir tinha criado. Merda! Ela amaldiçoou em sua mente e rapidamente tirou a Tarakicia. Ativando duas de suas runas celestiais, ela aumentou a velocidade de sua regeneração de MP e HP. Infelizmente para ela, Redir não ia deixar isso passar. Agarrando a espada dela, ele bateu a lâmina no joelho e quebrou-a ao meio. Morra! Asterisco bum bum bum. Cada um de seus socos eram como canhões enquanto Shiro tentava o seu melhor na defesa. No entanto, mesmo depois que ela ativou seu armamento celestial, ele só o rasgou com as próprias mãos. Ela até tentou usar sua habilidade caminhante da fenda, mas a parede tinha sido colocada entre ela e a fenda, impedindo-a de acessá-la. Asterisco bang. O corpo dela bateu na parede invisível e atravessou o chão. Minha rainha! Nimue gritou em choque. Não grite assim. Minha orelha está doendo caralho. Shiro pensou enquanto tentava se recuperar. Olhando para seu HP, ela percebeu que as coisas não estavam muito boas para ela. Quer saber? Este é um bom momento para testar o quinto fantasma junto com o caminho berserker. Shiro murmurou enquanto ela fechava os olhos. Enquanto ela fazia isso, o punho de Redir estava a caminho para socá-la no estômago. Bum! Uma súbita explosão de força eclodiu quando a aura preta e vermelha explodiu ao seu redor. No entanto, ela não tinha terminado. Ativando a espada da alma, ela reforçou a espada matadora de Deus. Seu cabelo mudou de branco gelo para preto puro, enquanto seus olhos mudaram para uma cor vermelha de sangue. Exalando uma nuvem de névoa fria, sua intenção de matar foi liberada incansavelmente e congelou uma grande parte da floresta, transformando-se em uma tundra gelada. Asterisco bang. O chão de repente cedeu quando Redir bloqueou a espada de Shiro com uma parede invisível. Apertando os dentes, Shiro bateu as mãos na parede invisível e a revestiu em uma camada de nanobots que subiu em sua direção através das lacunas. Droga! Puta louca! Redir gritou em choque ao ver Shiro. Sua intenção de matar pura enviou arrepios em sua espinha enquanto ele rapidamente recuava. No entanto, sua figura cintilou em névoa quando ele percebeu que era outra ilusão. Um par de mãos de repente agarrou suas pernas e puxou-o para o chão. Lutando o máximo que pôde, ele ativou sua armadura elementar e criou um buraco no chão. Torcendo seu corpo, ele tentou chutar Shiro no peito, mas rapidamente retirou sua perna quando viu sua espada. Quanto mais perto ele chegava da espada, mais medo ele sentia. Seus instintos lhe disseram que o que quer que ele fosse fazer, ele nunca deve tocar naquela espada. Vendo Redir recuar, Shiro sorriu antes de inclinar a cabeça de uma maneira assustadora. Bum! Correndo em direção a ele enquanto se mantinha no chão, ela ativou as ilusões das fadas e criou 9 cópias dela que estavam fazendo um conjunto diferente de movimentos. Além disso, ela ativou refração e domínio de espada ao mesmo tempo. Executando vários cálculos em sua mente, as ilusões foram capazes de sincronizar-se com seus movimentos, criando uma dança letal de golpes onde não se sabia qual era real ou qual era falso. Um único toque era tudo o que precisava para deixar alguém em choque devido à natureza de sua espada da alma. Habilidade de abate criada. Dissimulação falsa? Dissimulação falsa? Quando ativado, 9 cópias adicionais de você serão criadas e, em seguida, avançarão em direção ao seu alvo com diferentes movimentos. Você é capaz de trocar de lugar com qualquer cópia durante qualquer estágio da ativação da habilidade. 1 por ativação. Requisitos. Quinto caminho fantasma berserker.
Custo, 5% de MP. Tempo de recarga, 10 segundos. Rangendo os dentes, Redir ativou sua própria habilidade Berserk e fez o seu melhor para desviar. Problemático. Ele gritou. Empurrando sua mão em direção ao chão, um círculo mágico Tier 4 se enrolou em seu pulso e enviou um tornado que choveu destruição sobre a floresta. Pousando em um dos galhos distantes da árvore, ele segurou seu ombro ensanguentado em dor e pegou uma pílula de cura. Mas antes que ele pudesse comer aquela pílula, ele sentiu o perigo atacar seus sentidos mais uma vez. Rapidamente pulando para o ar, ele mal foi capaz de evitar o ataque de Shiro. Olhando para o Redir em fuga, Shiro só sorriu antes de ficar em pé. Droga, qual é o problema com ela? Por que ela está me dando um sentimento tão ruim? Redir pensou consigo mesmo com preocupação. Por mais que quisesse ignorar esse sentimento, ele sabia que não podia, já que isso salvou muitas vezes no passado. Agora não deve ser exceção. Criando uma plataforma invisível para se manter, ele respirou fundo e olhou para a localização de Shiro. Ampliando os olhos, ele ficou chocado ao ver que ela tinha desaparecido. Naquele curto momento em que ele tirou os olhos dela, ela realmente desapareceu de sua vista. Rapidamente batendo a mão na plataforma, ele ergueu paredes grossas ao seu redor. Asterisco ping. Olhando atrás dele, ele viu a espada de Shiro rasgando sua barreira como se fosse tofu. Porra! Balançando os dedos, ele enviou vários pilares para bater contra Shiro apenas para vê-la dobrar seu corpo de uma maneira que muitos classificariam como fisicamente impossível. Asterisco ping ping ping. Destruindo todas as paredes ao seu redor, Shiro esfaqueou sua espada em direção a Redir. Rangendo os dentes, ele decidiu fugir por enquanto. Não havia como ele continuar uma luta onde um único golpe poderia potencialmente acabar com ele. Você teve sorte desta vez. Ele cerrou os dentes e formou uma garra com a mão. A gravidade na área aumentou repentinamente enquanto seu corpo foi sugado para um portal. Ajoelhada fortemente no chão, Shiro olhou para onde ele estava anteriormente e viu que não havia mais ninguém lá. Franzindo as sobrancelhas, ela cuspiu no chão com aborrecimento. Por mais que ela quisesse persegui-lo, ela não tinha como segui-lo. Não só isso, mas também havia um curto limite de tempo até sua espada-alma acabar. No final, ela só poderia suspirar de decepção. Desativando todas as suas habilidades, ela caiu no chão com fadiga. Tanto o HP quanto o MP estavam prestes a ser esvaziados enquanto ela tirava um momento para descansar e se recuperar. TCH, que chato, ela murmurou. No entanto, ela sabia que isso poderia ser classificado como um dos melhores resultados. Em uma luta onde ela estava contra um ser que estava 35 níveis à sua frente, ela foi capaz de feri-lo severamente e assustá-lo. Mas agora que ela entendeu o que o homem poderia fazer da próxima vez, ela será capaz de terminá-lo para sempre com a ajuda de suas habilidades Berserk. HMPH, mantenha sua bunda segura até nos encontrarmos de novo. Ela amaldiçoou. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 283. Cristal de ID. Descansando seu corpo por um tempo, ela se certificou de que estava bem escondida no caso de alguém passar por ela. Afinal, ela pode esbarrar em outro nível sem desde que ela estava bem perto de laboratórios. Quem sabe se enviarão reforços. Lutando para se levantar, ela vacilou ligeiramente por causa dor. TCH. Clicando sua língua, ela respirou fundo e ativou seu fogo da vida. Como seu MP ainda estava bastante baixo, ela teve que ativá-la e desativá-la continuamente, já que ela não conseguia lidar com o consumo do MP. Uma vez que ela estava totalmente curada, ela exalou em alívio e olhou para o céu. Embora ela não soubesse a hora atual, o céu estava com uma laranja arroxeada, então ela sabia que a noite estava prestes a se aproximar. Balançando a cabeça, ela pulou em uma das árvores caídas e começou a ir em direção à cidade. Mas quando ela chegou lá, ela ficou surpresa ao ver uma equipe de expedição cheia de nível 60 a 70. Com licença, o que está acontecendo? Shiro perguntou quando ela puxou um dos espectadores ao lado. O homem estava prestes a ficar irritado, mas fez uma pausa quando viu a beldade de cabelos brancos. Ah, essa é a equipe de expedição de emergência. Houve um grande confronto de mana não muito longe daqui, então eles estavam se preparando para defender ou lutar contra o que causou o problema. O homem respondeu com um rubor. Ah, entendi. Obrigada. Shiro acenou com a cabeça e foi embora. O homem queria chamá-la, mas acabou decidindo não fazer isso. Ele não queria ofender uma beleza como ela, já que era muito provável que ela tivesse um grande apoio ajudando-a. Quando ela estava prestes a entrar na cidade, ela foi parada por alguns guardas. ID, por favor. Um deles falou enquanto roubava alguns olhares para seu rosto. ID?
Ah, certo. Claro, me dê um segundo. Shiro sorriu e fingiu colocar a mão em seu bolso. Ela quase esqueceu que Arya tinha um sistema semelhante à Terra onde todos teriam o ID da guilda para provar quem eles são. No entanto, em Arya, este ID era um pouco diferente. Foi dado a uma pessoa quando nasceu e estava na forma de um cristal. Quanto mais coisas más você fez, mais escuro e mais danificado o cristal se tornaria. Depois de um certo ponto, ele quebraria e faria da pessoa uma sem ID. Era impossível conseguir um segundo, já que esse ID estava ligado à sua alma. Era um item de uso único, então uma vez que ele se foi, ele não poderia ser substituído. Naturalmente, alguns podem ter a preocupação de perder o cristal, mas se estivessem a mais de 15 metros de distância, o cristal quebraria e reapareceria em seu inventário. As cidades teriam um verificador para garantir que o cristal fosse autêntico junto com um gráfico para ver o quão corrompido seu cristal estava e permitir a entrada com base nessa escala. Se estivesse muito escuro, você será rejeitado e mandado embora. Mas se estava quase perto do limite, eles vão designar um guarda-costas para você que vai ficar de olho em você para ter certeza de que você está se comportado. Em sua vida passada, ela nunca deu a mínima para o cristal, já que eles eram fracos demais para pensar em pará-la. Naturalmente, seu cristal tinha desaparecido há muito tempo devido aos atos que ela tinha feito. Mas ela aprendeu a fabricar o cristal usando seus nanobots, já que era necessário para algumas operações secretas. Foi uma tarefa fácil para seus nanobots, já que ela teve que copiar o comprimento de onda único da mana que é reconhecido pelo verificador para que pudesse confirmar que ela era uma cidadã cumpridora da lei. Flexionando os dedos, um cristal do tamanho de um dedo apareceu em suas mãos. Estava apenas um pouco escuro ao redor das bordas, mas era mais claro. Apresentando o cristal aos guardas, ela esperou que fosse verificado. MN, você está limpa. Tenha um bom dia, senhorita. O guarda inclinou-se em respeito. Uma vez que seu cristal era quase inteiramente claro, significava que ela era classificada como uma boa cidadã. Você também. Shiro sorriu enquanto pegava seu cristal. Caminhando para a cidade familiar, Shiro olhou em volta por um momento antes de usar a caminhante da fenda e cintilou em direção ao topo dos edifícios. Ela queria localizar os aldeões para que ela pudesse ajudá-los. Afinal, é quase um vilarejo inteiro se movendo. Olhando ao redor por um tempo, não demorou muito para vê-los à distância. Pulando de um telhado para outro, ela pousou suavemente ao lado deles. O que está acontecendo? Shiro perguntou com uma carranca, já que ela podia ver o chefe e alguns aldeões falando com o estalajadeiro. Bem, o chefe está tentando encontrar um lugar para que possamos ficar por enquanto, senhorita Shiro. Não podemos dormir no meio das ruas, já que os guardas nos chutariam para fora. O aldeão suspirou cansado. Sua viagem para a cidade os tinha afetado já que eles foram forçados a dormir na natureza. Deixe-me dar uma olhada então. Shiro sorriu. Ah, você é realmente gentil, senhorita Shiro. Sua presença é uma bênção para nosso vilarejo. O aldeão disse enquanto tentava conter suas lágrimas. É o que eu deveria fazer. Shiro acenou com a mão antes de ir até o chefe. Por favor, temos um vilarejo inteiro para realocar. Mesmo que seja os estábulos, não podemos ficar lá por um tempo? O chefe implorou. Não, não e não. Os cavalos também tomam espaço, sabe? Não posso deixá-lo entrar. Além disso, onde você acha que está? Os preços na cidade são naturalmente mais altos. Se você não pode pagar, você deveria ter escolhido outro lugar. O estalajadeiro balançou a cabeça inflexivelmente. Mas e as crianças e os idosos? Tchê, e o que tem eles? Eu preciso cuidar de mim mesmo primeiro. O estalajadeiro respondeu em aborrecimento. Chefe, esqueça esse buraco. Basta colocar as carruagens ao lado por enquanto e eu vou nos ajudar a encontrar um lugar. Shiro sorriu. Se a memória dela estava correta, deveria haver um lugar perfeito para eles no subsolo, já que tinha servido como uma rota de contrabando no futuro. Eles poderiam usar isso por enquanto e se mudar para outro lugar mais tarde. Mas senhorita Shiro, não podemos deixar tudo para você. O chefe franziu a testa desde que se sentiu culpado por confiar em uma jovem como Shiro. Haha, não se preocupe muito com isso. De qualquer forma, me ajude um pouco e veja se você pode comprar uma escritura de terra com o dinheiro que reunimos. Não importa a qualidade, já que vou refazer o prédio. Shiro sorriu. Enquanto isso, o estalajadeiro levantou uma sobrancelha e começou a examinar Shiro como se ela fosse mercadoria. Asterisco Puxi. Sentindo seu olhar, Shiro sentiu a raiva se erguer nela. Perguntando-se se valia ou não a pena deixá-lo cego ou não, Shiro fez o chefe levar os aldeões para o lado por enquanto. Diga, eu posso fazer um acordo.
Você assina um contrato comigo e eu vou fornecer-lhe um lugar para ficar. O estalajadeiro sorriu e tentou esconder sua intenção devassa. Bem, obrigado pela oferta generosa, mas eu tenho que recusar. Afinal, ficar com um porco como você só mancharia o espaço de convivência. Shiro comentou com um sorriso e curvou-se ligeiramente. Você, rangendo os dentes com raiva, o estalajadeiro não queria nada mais do que disciplinar a garota na frente dele, mas ele sabia que não poderia causar problemas na cidade. Daí porque a única coisa que ele podia fazer era calar a boca e aceitar. Tchê, não volte correndo para mim se não encontrar um lugar para ficar. Pui! Ele gritou antes de voltar para sua pousada e bater a porta. Senhorita Shiro, isso foi sábio? O chefe perguntou em preocupação. Não se preocupe, ficar com esse lixo só traria mais problemas. Venha comigo ao prédio do governo. Vamos ver se podemos comprar uma escritura de terra barata. Shiro deu um tapinha no ombro. Se você diz isso. O chefe acenou com a cabeça desde que ela parecia saber o que ela está fazendo. Fazendo todos os aldeões para ficar ao lado por enquanto, o chefe e Shiro foram para o prédio do governo. Como ele estava segurando todo o dinheiro dos aldeãos, ele foi bastante cauteloso e garantiu que ele não o perderia. Afinal, se ele perdesse, significaria o fim de todos. Quanto mais tenso e cauteloso você age, mais suspeito você se torna. Certifique-se de parecer natural e se misturar com outras pessoas. Shiro aconselhou. Ah, ok. O chefe acenou com a cabeça e tentou acalmar-se. Chegando ao prédio do governo, Shiro estreitou os olhos com um sorriso antes de entrar pelas grandes portas. A última vez que ela esteve aqui, ela os presenteou com uma montanha de cadáveres e expôs as coisas que os cientistas tinham feito. Lembrando dos rostos chocados de todos que estavam lá, ela sorriu de alegria. Bons tempos. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 284. Nova base. Olá, como posso ajudá-la hoje? A assistente perguntou com um sorriso. Oi, você tem alguma escritura de terra à venda? Eu desejo construir uma propriedade. Shiro respondeu. Sim, nós temos. Posso saber a faixa de preço que você está procurando e quão grande você quer que seja? Dê-me a escritura de terra mais barata que você tem. Você, quer a escritura de terra mais barata que temos? A assistente levantou as sobrancelhas. Normalmente, apenas aqueles que eram bastante ricos comprariam uma escritura de terra e ela tinha assumido que Shiro era um deles devido à qualidade das roupas que ela estava usando. No entanto, agora que ela se revelou pobre, a assistente clicou sua língua antes de navegar pelo computador. Aqui estão as escrituras de terra mais baratas que temos. Tenha cuidado, no entanto, já que elas estão localizadas perto das áreas bastante sombrias desta cidade. Ela disse que enquanto uma tela holográfica apareceu na frente de Shiro e do chefe. Olhando para a lista, o chefe não poderia deixar de empalidecer com a condição da terra. Cada uma era pior que a outra, pois a última página mostrava uma que não tinha nada além de um único talo de grama. Mas era exatamente o que Shiro procurava. Em sua vida passada, este terreno estava acima de um sistema de cavernas formado naturalmente que se estendia por toda a cidade e fora dela também. Eu quero este. Ela sorriu e apontou para o lote final de terra que só valia 100 pratas. Você sabe que não há reembolso, certo? A assistente explicou. Sim, mas antes de comprar, quero ter certeza de algumas coisas primeiro. Quão alto e quão profundo eu tenho permissão para fazer a minha casa? No quesito altura, não pode ser mais alta que a igreja. Quanto à profundidade, pode ser tão profunda quanto você quiser, desde que não cause muitos problemas à cidade. Também, você não tem permissão para criar qualquer armamento defensivo devido às leis e saiba que toda a cidade é escaneada diariamente. Se seus círculos mágicos defensivos e armas não forem registrados e aprovados, então os guardas tomarão isso como um ato de terrorismo e você será subjugada e levada para a prisão. A assistente explicou já que precisava ter certeza de que ela estava ciente dos procedimentos. Falando sobre mais alguns pontos que Shiro precisaria saber, a assistente finalmente entregou o contrato que ela precisava assinar. Assinando sem hesitação, Shiro mandou o chefe pagar o dinheiro à assistente. Você tem certeza sobre isso? O chefe perguntou duvidosamente já que este não era o dinheiro dele. Era o dinheiro de todos para que não pudessem desperdiçá-lo. Sim, está tudo bem. Shiro sorriu confiante. Seu plano era usar a caverna formada naturalmente como o principal centro de sua nova casa. Afinal, as leis não dizem que ela não pode usar sistemas naturalmente formados como parte de sua casa. Felizmente, no entanto, havia muito poucas casas que estavam diretamente acima da caverna.
Então, mesmo que eles cavassem o quanto quisessem, havia apenas alguns pontos onde Shiro precisaria fazer alguns ajustes. Mas no geral, este foi o melhor lugar que eles podem ter para atender às suas necessidades por enquanto. Se você precisa de alguma coisa para sua casa, ou outras perguntas, sinta-se livre para perguntar agora. Não, não há mais nada. Obrigada. Shiro sorriu e saiu com o chefe. Pessoa estranha. Quem diabos iria querer construir uma casa perto dessa área? A assistente suspirou antes de balançar a cabeça. O que Shiro faz agora não era problema dela, já que ela já tinha assinado o contrato. Enquanto isso, depois de levar o chefe para fora do prédio do governador, eles voltaram para os outros aldeões. Vendo que eles estavam sãos e salvos, Shiro suspirou em alívio. Parece que a ordem pública é bastante decente. Ela pensou consigo mesma. Pessoal, ela gritou. Uma vez que ela se certificou de que ela tinha toda a sua atenção, Shiro começou a explicar-lhes sobre sua nova casa que ela ia fazer. O prédio que ficava acima do térreo seria uma espécie de centro de descanso onde todas as crianças podem brincar enquanto os adultos socializam. Tudo no subsolo serão coisas que são necessárias, como a cozinha ou os quartos. Alguns estavam curiosos sobre a qualidade do lugar, mas Shiro garantiu que ficaria tudo bem. Siga-me e você vai entender. Shiro sorriu e os fez segui-la. Movendo-se pela cidade, sua caravana tinha atraído alguns olhares, especialmente em Shiro, mas ninguém se atreveu a fazer um movimento. Enquanto se aproximavam do terreno, Shiro notou alguns olhares sombrios sobre ela pelas janelas. Preciso lidar com eles para garantir a segurança da casa? Eu não posso fazer qualquer equipamento defensivo, uma vez que vai ser descoberto depois de tudo. Shiro pensou para si mesma enquanto entretém a ideia de limpar a área. No final, ela decidiu não fazer isso por enquanto. Até que eles fizessem o primeiro movimento, ela não ia atacá-los. Depois de caminhar um pouco mais, eles chegaram ao terreno vazio. Afaste-se, Shiro disse enquanto esticava o corpo. Marcando a área onde sua terra cobria, que era uma área de 7 por 7 metros, ela colocou a mão no centro e fechou os olhos. A primeira coisa que ela precisava fazer era a casa acima do solo. Para o bem da aparência, ela precisava fazer isso parecer que poderia caber pelo menos 1/3 das pessoas aqui. A igreja tem cerca de 12 andares de altura e os edifícios ao redor têm em média cerca de 5 andares, mais ou menos. Para manter as coisas seguras, deixarei o meu estar em torno de 5 andares também para que não se destaque. O primeiro andar pode ser uma espécie de área de recepção para que os moradores possam entrar e sair para facilitar as coisas. O segundo ao quinto andar pode ser o que eles quiserem, já que é apenas para aparência. A parte importante é o que eu deveria estar fazendo para os andares subterrâneos. Para alcançar o sistema natural de cavernas, é cerca de 15 a 20 andares abaixo para que um poço de elevador seria útil para esta área. Planejando a estrutura geral do edifício, Mana surgiu em torno de suas mãos enquanto ela usava seu elemento de metal em vez de nanobots para construir a casa. Embora o metal fosse menos versátil que os nanobots, ele usava menos mana ao custo da falta de diversidade. No entanto, para algo como uma casa, metal era o caminho a percorrer. Alguém pode me fazer alguns painéis de vidro para as janelas? Shiro perguntou, já que ela não desperdiçaria nanobots para algo como vidro. Eu posso fazer isso. Um aldeão gritou ansiosamente, já que todos queriam ajudar Shiro para salvar suas vidas. Obrigada, Shiro sorriu, atribuindo mais algumas tarefas para que eles construíssem alguns itens para que ela não precisasse usar seus nanobots. Shiro acelerou a velocidade de produção com a ajuda dos aldeões. Quando a noite chegou, ela já tinha terminado o prédio acima do solo. Pela aparência das coisas, eu provavelmente posso enfiar cerca de 100 pessoas no prédio acima do solo agora se eu estou exagerando um pouco. Para caber todos os outros, eu provavelmente precisaria limpar 10 ou 15 andares da área subterrânea. Ela pensou consigo mesma, já que sua tarefa principal agora era dar-lhes um lugar para dormir. Uma vez feito isso, ela poderia começar a fazer a casa adequada no sistema de cavernas amanhã. Continuando sua escavação, ela se certificou de usar seus nanobots para criar um elevador para facilitar o acesso. Bang. Batendo no chão, ela finalmente chegou ao sistema de cavernas naturalmente formado. E assim como eu me lembrei que seria. Ela sorriu. Agora que este lugar inteiro estava aberto para eles. Eles tiveram que começar a fazer camas para as pessoas dormirem para que pudessem começar a trabalhar logo pela manhã amanhã. Gesticulando para todos os carpinteiros e quaisquer magos de madeira disponíveis para ajudar, Shiro os fez criar camas simples para todos os andares.
Enquanto faziam isso, ela moveu todos os cavalos e carruagens para o sistema de cavernas vazio e o iluminou usando seus nanobots. Então, todo mundo descansa. Vamos reformar o lugar um pouco amanhã. Shiro gritou com um sorriso. Havia muitas coisas que ela precisava que fizessem amanhã. O ponto principal é que ela queria converter uma parte desta caverna em sua sede. Havia também o problema de esconder a localização, mas ela tinha algo em mente para isso. Por enquanto, este será o principal base dela. Nanomancer Reborn, Ivy Beacon Snowgirl, capítulo 285, Encontrando os laboratórios. Acordando na manhã seguinte, Shiro delegou os aldeões para diferentes papéis. Os principais papéis foram desempacotar, arrumar o essencial, como a cozinha e aqueles que estarão comprando novos itens. A maior parte da infraestrutura e iluminação já foi feita por Shiro usando seus nanobots para que não precisasse de muito trabalho. Dito isto, alguns dos aldeões não se sentiam seguros, então começaram a fazer alguns pilares para ajudar a garantir a integridade estrutural da caverna. Encolhendo os ombros, Shiro os deixou fazer o que querem. Sua principal tarefa era garantir que os locais onde a caverna se sobrepunha sob outros prédios fossem bloqueados para que mesmo que os proprietários cavassem, eles estariam cavando além da base. Isso, esperançosamente, manteria em segredo por mais tempo. Uma vez que ela terminou de dar a todos uma tarefa para fazer, ela decidiu fazer um pouco de reconhecimento e espionagem. Afinal, seu principal objetivo para este lugar era os volumes de pesquisa de nanotecnologia. Ver a família dela foi um bônus bem-vindo, mas não era o foco principal. Shiro! Nitri gritou enquanto Shiro pensava. O que foi? Shiro perguntou com um sorriso. Ainda era um pouco estranho para ela interagir com seu eu mais jovem, mas ela poderia lidar com isso por enquanto. Você quer brincar? Nitri perguntou. Desculpe, eu não posso agora. Eu tenho trabalho a fazer. Shiro se desculpou e deu um tapinha na cabeça dela. Tudo bem. Podemos brincar mais tarde então? Quando você terminar seu trabalho. Se eu estiver livre sim. Shiro acenou com a cabeça depois de um tempo. Levando Nitri para brincar com as outras crianças, Shiro sorriu levemente. Você deseja esse tipo de vida? Nimue perguntou. Não particularmente. Estou satisfeito com como me saí. Mas eu tenho que admitir, parece que eu estou me divertindo muito. Shiro balançou a cabeça. Verdade. No entanto, eu também estou me divertindo muito na minha vida atual. Também é verdade. Então, qual é o seu plano para hoje? A tarefa principal é explorar, mas uma tarefa secundária envolve encontrar um lugar para todos trabalharem e conseguir uma fonte de renda, eu suponho. Shiro respondeu depois de uma pequena pausa. Mesmo que isso fosse uma espécie de missão, ela poderia ser capaz de aumentar suas chances de sucesso se ela ajudasse seu vilarejo. Não foi garantido, portanto, ela colocou isso como uma tarefa secundária em vez da tarefa principal. Chamando o chefe, ela disse-lhe que estava saindo um pouco e entregou-lhe um cristal. Esmague que se houver algum problema e eu vou voltar assim que eu puder. Ele também vai criar uma arma para você para que você possa usá-la como legítima defesa, mas lembre-se, não ataque primeiro ou então as leis estarão contra você. Shiro aconselhou. Entendido. Além disso, certifique-se de que ninguém saia sozinho. Além disso, eles precisam estar à vista da rua principal o tempo todo para que não estejam expostos ao perigo. Ela explicou. Entendi, tome cuidado. O chefe acenou com a cabeça. Caminhando para o elevador, ela viu a mãe e o pai prestes a subir também. Ei! Shiro gritou com um sorriso. Senhorita Shiro, você está subindo também? Geral perguntou. Sim, tenho algumas coisas que preciso cuidar. E você? Vamos fazer algumas compras para algumas necessidades. Gerald respondeu. Quanto a mim, eu preciso comprar alguns ingredientes frescos para a cozinha, já que eu vou estar ajudando com a comida. Amanda riu. Entendi. Eu vou estar procurando por uma boa refeição esta noite, haha. A propósito, pegue isso e esmague-o se você estiver em perigo. Nós não sabemos o que pode acontecer nesta cidade, afinal. Shiro sorriu enquanto entregava 2 cristais. Isto foi um pouco diferente do cristal que ela deu ao chefe, já que este vai encobri-los com uma traje de armadura nanotecnológica. Isso os protegeria enquanto ela corria para a localização deles. Afinal, ela não queria que seus pais morressem novamente, ilusão ou não. Não era exatamente a melhor sensação que ela poderia experimentar e ela preferiria não ter que passar por isso. Obrigado, honestamente você fez tanto por nós. Amanda sorriu suavemente. Bem, eu estava em uma situação como a sua há muito tempo atrás quando eu era criança. Então é natural que eu faça o que posso. Claro,
Eu não posso ajudar o tempo todo, já que eu não vou ser capaz de ficar por muito tempo. Shiro balançou a cabeça. MN, somos gratos pelo que você fez por nós. Você nos ajudou a criar as bases para o futuro. Geral sorriu enquanto olhava para o elevador. Se não fosse por sua ajuda, eu nem gostaria de imaginar quantos de nós teriam morrido. Ele balançou a cabeça. Amanda acenou com a cabeça também, já que era verdade inegável. Sem Shiro, todos eles teriam morrido. Conversando por um pouco mais, eles chegaram de volta acima do solo. Enquanto seus pais foram para o mercado, Shiro começou a trabalhar em como ela deveria esconder o terreno inferior. Já que eles vão escanear a cidade todos os dias, eu preciso ter certeza que eu sei a frequência do dispositivo primeiro. Uma vez que eu sei isso, eu posso fazer alguns testes para ver como eu posso fazê-lo ignorar a formação que montarei. Ela pensou consigo mesma. Flexionando os dedos, ela criou alguns sensores ao redor da casa para que ela pudesse obter a informação que precisava. Como não era uma formação defensiva ou ofensiva, o dispositivo deve ignorá-lo. Bem, eu suponho que se não funcionar, eu vou pensar em algo mais tarde. Ela pensou com um encolher de ombros. Saindo de casa, ela esticou o corpo e cintilou em um telhado próximo. As primeiras coisas primeiro, eu vou precisar explorar essa base. Saindo da cidade, ela começou a viajar para o leste, já que era onde ficava a base. A base está localizada entre um lago e uma montanha. Se eu me lembro corretamente, deve haver 4 entradas que eu posso usar para se infiltrar. Ela pensou consigo mesma enquanto imaginava o layout da base. Minha rainha, como você se lembra tão bem da base? Nimue perguntou em surpresa. Nanoboys e banco de dados. Certo. De qualquer forma, eu queria dizer que se você me transferir para o lago, eu deveria ser capaz de controlar o lago. Eu deveria ser capaz de usar isso para ajudá-la a atacar ou distraí-los. Nimue explicou desde que ela era um tipo de espírito da água. Não, está tudo bem. Só vou arriscar se fizer isso. Isso é apenas uma missão. Não há necessidade de arriscar algo importante. Shiro sorriu enquanto aumentava sua velocidade. Droga. Minha rainha, se você fosse um homem, eu me apaixonaria por você, sabe? Nimue levantou uma sobrancelha. Bem, pena que eu sou uma menina. Dito isso, não há realmente uma diferença entre os dois, ah? Os homens têm um pau enquanto as meninas têm um vagina. Fora isso, eles são praticamente os mesmos após a introdução do sistema. Mesmo as meninas podem se esforçar para alcançar qualquer força ridícula que elas quiserem. Shiro deu de ombros. E peitos? O que tem eles? Shiro respondeu com uma carranca instantaneamente. Nada, só estou perguntando. MN. Aterrissando suavemente atrás de uma árvore, ela olhou para onde a base deveria estar. Não está lá, ela franziu a testa. Poderia ser porque a última vez que você esteve aqui foi no futuro? Nimue sugeriu no que Shiro acenou com a cabeça. Essa é a resposta mais provável. Embora sua base principal não deve estar muito longe deste lugar. Afinal, eles poderiam ter apenas expandido ao longo dos anos. Ativando o caminho fantasma junto com a capa das sombras, ela cintilou para onde a nova entrada estaria em alguns anos. Olhando ao redor com cautela, ela colocou a mão no chão e criou um scanner nanotecnológico. Ativando o dispositivo, ela esperou que ele localizasse uma área oca onde a base deveria estar. Felizmente, ela não precisou esperar muito tempo. Não é muito longe daqui. Definitivamente muito menor do que a base que eu lembro. Ela pensou para si mesma. Ela adivinhou que foi porque eles ainda não receberam uma enorme quantidade de apoio financeiro, já que eles não produziram nenhum produto que vale a pena. Foi por causa do sucesso dela que eles conseguiram o financiamento que precisavam para expandir e realizar mais experimentos. Curvando os lábios em um sorriso, seus olhos irradiavam intenção de matar. Hehehe, hora de um pouco de vingança novamente. Ela riu friamente. Pensando no que ela poderia fazer com os cientistas novamente fez seu coração bater em emoção. Enquanto isso na base, os cientistas continuaram seus experimentos sem saber a calamidade que estava prestes a acontecer. Nanomancer Rebor. Ivy Beacon a Snowgirl? Capítulo 286. Laboratório. Indo para onde a base deveria estar, ela olhava para seu scanner para ter certeza de que ela estava no caminho certo. Uma que ela estava a cerca de 100 metros da base, ela guardou o scanner e sorriu. Bem, hora de começar a diversão. Ela murmurou. Enviando nanobots pelo chão, ela cavou pequenas cavidades para que ela não reaparecesse no meio da terra e sufocasse. Além disso, ela não queria ver o que aconteceria se não houvesse espaços para ela reaparecer. Girando entre o uso do caminhante da fenda e nanobots, ela foi capaz de se aproximar constantemente da base sem que ninguém notasse acima do solo. HM.
Ele deve estar na minha frente agora. Ela pensou consigo mesma e fez um pequeno drone com seus nanobots. Ela não podia aparecer usando o caminhante da fenda, já que pode disparar alguns alarmes e não era isso que ela queria. Afinal, era para ser um assassinato e reconhecimento. Colocando um par de óculos para que ela pudesse ver o que o drone mostrava, ela descobriu que ela estava logo atrás de um dos escritórios, que havia um cientista realizando alguma cirurgia no corpo de uma criança. TCH. Clicando sua língua, ela estreitou os olhos perigosamente. Já que ele está no meio de uma cirurgia, isso significa que ele deve estar no meio do turno. O tempo que preciso para procurar na base o volume de pesquisa pode demorar um pouco. Não posso disfarçar sua morte como uma combustão violenta de nanobots? Shiro ampliou os olhos em realização. Embora houvesse muitas cobaias que morreram devido aos nanobots que os consumiam, os cientistas também não foram poupados. Havia situações em que os nanobots se expandiam e consumiam tudo ao seu redor, matando assim os cientistas. Esta não foi exatamente uma situação rara também, já que os nanobots são altamente voláteis se não estão sob controle. Além disso, se eu fosse disfarçar várias mortes sob uma explosão de nanobots, eu deveria colocar a culpa em pesquisas ruins e atrasar seus experimentos por alguns dias. Além disso, ela também poderia usar este momento para trazer as crianças embora e remover os nanobots de dentro delas. Dessa forma, elas serão capazes de viver suas vidas sem a ameaça de serem consumidas. Finalizando seus planos, ela entrou na sala e agarrou a cabeça do cientista. Vá! Antes mesmo que ele pudesse reagir, uma onda violenta de nanobots foi injetada em seu corpo, rasgando tudo em seu caminho enquanto Shiro se certificava de que ele sentia tudo e muito mais. GAMNNNNNNN. Seu grito foi interrompido quando nanobots explodiram de sua garganta e começaram a envolver sua cabeça. Olhando para o jovem deitado imóvel sobre a mesa com os olhos abertos, Shiro balançou a cabeça em pena. Você quer viver? Ela perguntou quando ele olhou. Lágrimas começaram a fluir para fora quando ele balançou a cabeça. Dói. Dói muito. Faça acabar, por favor, ele falou fracamente. Sentindo uma pontada de desgosto, Shiro acariciou o cabelo suavemente. Como ele está em uma situação semelhante a ela, ela entendeu como era difícil para ele manter sua vida. Não se preocupe. Eu vou fazer a dor acabar e você vai se sentir muito melhor, ok? Não desista da vida. Shiro sorriu suavemente e colocou a mão sobre seu peito. Fechando os olhos, ela ordenou que seus nanobots anulassem aqueles no corpo dele. SSS. Sentindo a dor de ter nanobots estrangeiros fluindo para seu corpo enquanto era convertido, Shiro cerrou os dentes e se concentrou em exercer seu controle sobre eles. A Argentina. O garoto gritou de dor. A sensação de ter nanobots extraídos dele era semelhante a puxar suas veias. Resista. Está quase acabando. Uma vez que eu tirar isso de você, eu posso curá-lo completamente. Shiro encorajou. Honestamente, ela subestimou quão voláteis os nanobots eram. Foi um milagre que o menino pudesse até mesmo responder enquanto sentia a dor de ter suas entranhas mastigadas pelos nanobots. Aumentando seu ritmo, ela rapidamente extraiu todos os nanobots de seu corpo e o revestiu com seu fogo da vida. Pela primeira vez em muito tempo, o menino finalmente foi capaz de ser aliviado da dor e até mesmo sentir um calor confortável do fogo. Carregando o menino em suas mãos, ela olhou para o cadáver do cientista contorcendo-se e franziu a testa. Eu o deixei morrer muito facilmente, ela pensou antes de dar pisão com o pé. Permitindo que seus nanobots ficassem berserk, ela rapidamente saiu da sala e foi para a superfície. Ela não poderia carregar um garoto enquanto tentava assassiná-los, poderia? Bum! Assim como ela tinha saído da sala, os nanobots explodiram e começaram a se espalhar por toda a base. Alarmes foram acionados quando os cientistas pararam em choque antes de fugir dos nanobots. Eles tiveram que esperar por reforços para que pudessem realizar procedimentos. Enquanto tentavam fugir, Shiro já tinha chegado de volta à superfície com o garoto. Como você está se sentindo agora? Shiro perguntou com um sorriso. Eu não sinto mais dor. O menino respondeu lentamente enquanto olhava para suas mãos. Beliscando sua pele para ter certeza de que isso era real, ele começou a enxugar os olhos para que ele não mostrasse a Shiro que ele estava chorando. Isso é bom. Quero que se esconda aqui por um tempo. Eu vou estar tentando salvar algumas outras crianças, então você tem que se comportar, tudo bem? Ela perguntou enquanto montava uma pequena formação nos arbustos próximos para ele. Balançando a cabeça obedientemente, o menino fez o que lhe foi dito. Dando-lhe uma pequena onda, Shiro cintilou em direção à base enquanto olhava para a tela de seu sistema.
Aprimoramento de nanobot 1%. Então acontece que absorver seus nanobots voláteis realmente melhora o meu. Ela pensou consigo mesma em surpresa. Talvez este julgamento se concentre em melhorar a qualidade de algo que lhe falta? Nimue sugeriu. Talvez. Afinal, em termos de desenvolvimento e evolução, minha classe nanomante não mudou nada. Ela permaneceu a mesma. Shiro acenou com a cabeça na plausibilidade da situação. Se esse é o caso, então é altamente provável que o resto das meninas e Shenyu tenham recebido o mesmo julgamento, você não acha? Talvez. Embora eu considere sua situação um pouco mais especial, especialmente porque sua classe foi criada pelo homem. Além disso, estamos revivendo suas memórias de uma forma que também é algo para se pensar. Verdade, balançando a cabeça um pouco, ela decidiu que perguntaria mais tarde quando sair do julgamento. Mas agora, ela tem crianças para salvar e cientistas para matar. Fazendo um par de óculos, ela podia ver seu enxame de nanobots berserkers fazendo seu caminho através da base. Naturalmente, ela tinha definido para atacar apenas membros da equipe. Dessa forma, ela poderia evitar que os nanobots acidentalmente prejudicassem as crianças ou consumissem qualquer documento que ela possa precisar. Usando o caminhante da fenda para cintilar através da base, ela absorveu o máximo de nanobots que pôde enquanto curava as cobaias. Repetindo esse processo, ela conseguiu salvar 60 delas antes que os reforços chegassem e começassem a controlar a situação. Durante esse tempo, ela fez questão de olhar para todos os documentos na sala. Embora ela não tenha encontrado as cópias completas dos volumes, ela foi capaz de encontrar fragmentos. No final, ela encontrou 5 de 10 fragmentos do volume 1, e 3 de 10 fragmentos do volume 2. Quanto aos 3 e 4, ela não encontrou nada sobre eles, infelizmente. Estreitando os olhos, Shiro se perguntou se ela deveria criar mais alguns pontos de detonação para que eles se distraíssem por mais tempo. Dessa forma, ela poderia salvar mais cobaias enquanto procurava os fragmentos do volume. No entanto, ela decidiu não fazer isso, já que seria muito suspeito. Ela já tinha salvo 60 cobaias e não queria forçar muito a sorte. Trazendo a última cobaia que ela tinha salvado de volta à superfície, ela fez todos se moverem silenciosamente e rapidamente. Quando chegaram à cidade já estava quase à noite. Entregando aos guardas todos os seus cristais, Shiro os levou em direção à casa dela. Ela não tinha recebido nenhum sinal dos cristais de defesa quebrando, então ela não estava muito preocupada. Mandando-os para o elevador em pequenos grupos, ela ficou de olho em sua interface de status. Em um único dia, ela tinha aumentado seus nanobots em 53%. Se ela continuar este ritmo, amanhã, ela deve ser capaz de atualizar totalmente seus nanobots. Pensando nas possibilidades, Shiro sorriu antecipadamente. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 287. Atualização da segunda classe. Nos dias seguintes, Shiro continuou o processo de enviar nanobots Berserk para o laboratório enquanto salvava algumas das crianças. Depois de explicar sua situação para os aldeões, eles foram bastante receptivos em aceitá-los. Mas as crianças ainda estavam um pouco traumatizadas, então ela construiu um prédio separado para que todas vivessem juntas. Quanto ao seu aumento de nanobots, seu progresso diminuiu muito desde que a segurança aumentou dentro dos laboratórios. Ela tentou manter seus rastros o mais sutis possível, mas era natural que eles ficassem desconfiados com todas as falhas. No quinto dia, seu aumento finalmente chegou a 100%. Sentada em um sofá dentro de sua própria casa na base subterrânea, Shiro olhou para seu sistema com um sorriso. Agora então, eu não encontrei mais fragmentos dos volumes de pesquisa nos últimos dias, mas isso deve me ajudar a melhorar um pouco. Ela murmurou com um sorriso. Pressionando o botão sim para saber se ela queria ou não evoluir seus nanobots, ela esperou em emoção. Requisitos do estágio 1 cumpridos. Os nanobots estão em evolução. Segunda classe principal. A classe nanomante agora vai avançar para a classe nanomante ascendente de rank excelência? Que o usuário sobreviva ao desafio de ter duas classes principais. Espere o quê? Ampliando os olhos para a última notificação, Shiro se perguntou por que esperava que ela sobrevivesse ao resultado de ter duas classes principais. No entanto, antes que ela pudesse teorizar algumas soluções, uma dor avassaladora se espalhou pelo corpo. Guy. Apesar de sua enorme tolerância à dor, Shiro não podia deixar de gritar de dor. Era como se os nanobots estivessem mastigando sua medula óssea e lentamente moendo seu corpo ao pó. Ajoelhado fortemente no chão, Shiro tentou suprimir seu grito, mas sem sucesso.
Asterisco drip 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 asterisco. O sangue começou a escorrer dos olhos dela quando se tornaram ensanguentados. Olhando para os braços, ela podia ver suas veias pulsando ligeiramente enquanto nanobots se espalhavam de suas palmas e começavam a comer no chão. Minha rainha! Nimue gritou em choque do reino de Mana. Materializando-se, ela tentou ajudar Shiro apenas para ser atacada por seus nanobots. SSS. Soltando um sopro acentuado de dor, Nimue ficou chocada que seu braço foi comido em um curto momento. Ela tentou regenerá-lo, mas não adiantava. Está tudo bem. Volte para o meu reino de Mana, eu vou lidar com isso. Shiro espremeu entre os dentes enquanto seu corpo tremia. Enrolando-se em uma posição fetal, ela tentou impedir seu corpo de tremer. Porra! Você poderia pelo menos me avisar que eu vou estar sentindo tanta dor em vez de apenas esperar que eu vá sobreviver. Shiro amaldiçoou em sua mente. Asterisco TSSSSS. Um som escaldante podia ser ouvido quando ela de repente sentiu dor em seus olhos. GAH. De repente, perdendo toda a visão, Shiro teve a vontade de arrancar os olhos para parar a dor. Se a Arin estivesse aqui, ela seria capaz de ver que a verdadeira natureza de Shiro estava observando-a com olhos estreitos. Sobreviva! Temos tantos inimigos para torturar e matar. Eles precisam que seus intestinos se rompam e sejam retirados de seus corpos. Seus olhos arrancados e esmagados. As ligações de mana deles devem ser destruídas como fizeram com as minhas. Sobreviva para que possa realizar nossos ódios. Os aldeões naturalmente ouviram os gritos dolorosos de Shiro enquanto se aglomeravam em torno de sua casa. Devemos entrar? Um dos aldeões perguntou com preocupação. Claro que devemos. Essa é uma pergunta idiota. Gerald, o pai de Shiro, retrucou enquanto tentava abrir a porta da casa de Shiro. Olhando um para o outro, os aldeões balançaram a cabeça e tentaram ajudá-lo a abrir a porta. No entanto, não importa o que eles fizeram, não funcionou. Olhando ao redor, eles decidiram tentar quebrar as janelas em vez disso. Infelizmente, sua tentativa de quebrar a janela resultou em um fracasso, pois não iria quebrar, não importa o quanto tentassem. Droga! Gerald gritou enquanto socava a janela com toda a sua força. Gerald! Amanda gritou em preocupação depois de ver seu punho sangrar. Amanda, você não pode ouvi-la agonizar? Apesar do fato de que só estivemos com ela por um curto período de tempo, ela se sente próxima de nós. Cada grito dela é como uma adaga no meu coração. É a mesma sensação que tive quando você e Nitri foram perseguidas pelos bandidos. É difícil de suportar. Gerald gritou enquanto socava a janela mais uma vez. Amanda ficou em silêncio já que também se sentia assim. Era como se sua família tivesse recebido mais um membro. Enquanto ela estava fora muitas vezes, eles esperavam em antecipação para seu retorno seguro. Cada vez que ela voltava com crianças que ela tinha salvo, eles sentiam um sentimento indescritível de orgulho. Eles desejavam que se Nitri crescesse fosse como Shiro, forte e confiável. Alguém com o coração para salvar os outros e não embriagado com sua própria força. Assim como eles estavam prestes a continuar suas tentativas de quebrar janela, os gritos de Shiro pararam. Acabou? Alguém pegue uma escada para que possamos dar uma olhada no segundo andar. Geral gritou. Com silêncio pode significar duas coisas. Ou ela estava bem ou que tinha morrido para que ela não pudesse mais gritar. Rangendo os dentes, ele esperava que fosse só ele pensando demais. Quando finalmente trouxeram a escada, Gerald pegou e colocou contra a janela. Subindo o mais rápido que pôde, ele olhou para a sala, esperando que Shiro estivesse bem. Como ela está? Amanda gritou preocupada. Gerald ficou em silêncio já que ele ficou chocado com a visão. A sala inteira estava destruída e coberta de sangue. No meio da sala, Shiro estava deitada em uma poça de seu próprio sangue. Alguém pegue uma broca ou algo assim. Ajude-me a quebrar essa janela. Urg, gemendo de dor, Shiro tentou abrir os olhos, mas percebeu que mal conseguia mover seu corpo. Minha rainha, você está acordada. Nimue gritou de alívio. O que aconteceu? Shiro perguntou em confusão. A última coisa que ela se lembra foi que ela tinha aceitado a atualização. Depois disso, ela foi preenchida por uma dor enorme e foi isso. Você desmaiou depois que a dor foi demais para você, minha rainha. É por isso que eu não posso me mover agora? De fato. Seu corpo está se recuperando lentamente devido aos danos que os nanobots causaram. Não sei porquê, mas sua velocidade de recuperação diminuiu muito. Normalmente você teria sido curado há uma semana. Uma semana? Por quanto tempo eu dormi? 10 dias. 10 dias, hein? Suponho que a atualização deve ter sido bem sucedida então. Shiro suspirou cansada.
Mesmo agora, ela ainda podia sentir seu corpo rangendo de dor, mas era suportável agora. Concentrando sua mente, ela tentou manipular sua mana para que ela pudesse curar seu corpo com o fogo da vida. Felizmente, com seu controle de mana, ela foi capaz de fazer isso apesar do fato de que seu corpo estava totalmente imóvel. Depois de um tempo, ela finalmente poderia mover os dedos. Uma vez que ela podia mover seu corpo para um grau decente, ela forçou a abrir os olhos e vacilou por causa da luz. TCH. Clicando a língua em aborrecimento, virou a cabeça lentamente e olhou em volta. Então, eu estou no meu próprio quarto. Ela murmurou e forçou-se a sentar-se. Olhando para baixo em seu corpo, ela notou que ela estava coberta inteiramente com ataduras da cabeça aos pés. No entanto, houve uma coisa que roubou sua atenção mais do que qualquer outra coisa. Meu peito é de tamanho B ou C. Ela pensou enquanto colocava a mão em seu peito. Percebendo que eles eram reais, ela ampliou os olhos em uma mistura de surpresa e alegria. Puta merda, eu finalmente me tornei uma adulta novamente. Rapidamente se levantando, ela vacilou por causa da dor, mas foi ao banheiro. Olhando para o espelho, ela viu seu novo corpo e ficou encantada. Ela tinha cerca de 1,70 metros e tinha um corpo bastante curvilíneo. Ela ainda tinha o cabelo branco gelado, mas sua pele tinha se tornado mais rosada. No entanto, seus olhos tinham mudado novamente. Anteriormente, suas pupilas eram negras puras, mas agora, eram rosas arroxeadas com padrões de circuito vermelho sangue nas pupilas. Que estranho, ela murmurou. Agora que ela sabia que tinha amadurecido, ela notou que sua voz não era tão aguda como antes. Olhando para o seu status, ela verificou suas novas atualizações. Nanomancer Reborn. Ivy Beacon a Snowgirl, capítulo 288. Recompensas bônus. A classe Nanomante evoluiu para a classe de rank ES, Nanomante Ascendente. Como a primeira pessoa no mundo atual a ter descoberto uma classe de rank ES, você é recompensada com o título Revolucionária. Recompensas bônus também foram atribuídas. Título Revolucionário. Como a pessoa que descobriu uma classe ES, você recebe uma bênção do mundo. Todos os atributos aumentam em 20%. Chance de drop de item raro aumentou em 50%. XP necessário para subir de nível diminuiu em 50%. Recompensas bônus. A bênção da origem, célula de fusão da origem, pedra de atualização de elemento da origem. Caramba, esse título é insano, Shiro murmurou em surpresa. O fato de todos os seus atributos terem aumentado em 20% foi incrível por si só. No entanto, também incluiu o fato de que a quantidade de XP que ela precisava para subir de nível tinha sido reduzida pela metade. Para melhorar ainda mais as coisas, ela também recebeu algumas recompensas bônus. Bênção da origem. Um item abençoado pela origem. Quando usado, o usuário receberá um mundo do trono especialmente adaptado. Célula de fusão da origem. Um item abençoado pela origem. Quando usado, o usuário pode fundir habilidades de mesma categoria e receber uma habilidade atualizada como uma substituição. Quanto mais forte e mais habilidades você usar como material de fusão, melhor será a habilidade final. Pedra de atualização de elemento da origem. Um item abençoado pela origem. Quando usado, o usuário pode atualizar uma única harmonização elementar por 2 ranks. 1. Seu silêncio era compreensível, uma vez que uma única evolução lhe deu 3 itens de grau não identificado além de um título incrível. O primeiro item permitiu que ela tivesse um mundo de trono feito sob medida que era uma versão atualizada do domínio. O segundo item lhe daria uma habilidade que, embora desconhecida, é garantida de ser poderosa. E para seu último bônus, o item que aumentaria seu elemento em 2 ranks. Embora possa parecer ser mais simples em comparação com os outros dois, Shiro acreditava que este era o melhor item já que 2 ranks não eram brincadeira. Os elementos sempre evoluem e avançam à medida que a pessoa fica mais forte. Assim como seu gelo evoluiu para glacial, os elementos aumentam em potência e poder quanto mais eles evoluem. Para um item que aumentou seu elemento em 2 ranks, isso significaria que o poder desse elemento pode ser equivalente ao de um Tier 5. Incrível! Ela murmurou enquanto olhava para a pedra. De todos os seus elementos, gelo e relâmpago foram os que ela mais usou. Gelo devido à sua diversidade e relâmpago devido à sua força. Embora ela pudesse escolher atualizar o relâmpago, só o tornaria igual ao seu gelo. Não era isso que ela queria. Em sua situação atual, tanto na missão quanto no mundo exterior, ela precisava de novas habilidades e poderes que lhe permitissem quebrar a diferença de nível rapidamente. Se ela melhorou seu elemento gelo, teria um efeito maior sobre aqueles acima do seu nível.
Além disso, o gelo era inatamente um elemento focado no controle que lentamente se tornaria letal. Quem sabe, se ela o melhorasse, ela pode até transformar as pessoas em pó de gelo em um único movimento. Mesmo que não seja tão irracional, eles serão imobilizados. Isso resolve tudo. Ela sorriu e decidiu usar o item em sua harmonização glacial. Harmonização glacial, Tier 3, pedra de atualização de elemento de origem igual à harmonização gelo astral, Tier 3, Astral Ice, gelo que se manteve congelado mesmo sob o brilho escaldante do sol. Sentindo uma onda de poder passar por seu corpo, Shiro fechou os olhos e abraçou esse sentimento. Sua temperatura começou a diminuir rapidamente quando a névoa de gelo envolveu o banheiro. Respirando suavemente, o espelho na frente dela desmoronou em pó de gelo sem um som. Apertando o punho, ela não conseguia suprimir o sorriso que surgiu em seu rosto. Embora apenas no Tier 3, ele já está pisando nos limites do Tier 4, apesar de eu estar apenas no nível 65. Gelo astral. Vou me concentrar em cultivá-lo por enquanto. Ela murmurou. Regulando sua temperatura mais uma vez, ela fez um novo espelho com seus nanobots. No entanto, para sua surpresa, os nanobots não vieram de seu corpo. Em vez disso, se materializaram na frente dela do nada. Estreitando os olhos, ela percebeu que poderia converter toda a mana ambiente dentro de um raio de 5 metros dela em nanobots. Isso significa que eu tenho um domínio permanente em todos os momentos? Colocando a mão no queixo, ela percebeu que tinha muitos mistérios para descobrir sobre seus nanobots atualizados. Ser capaz de materializá-los sem estar em contato foi certamente uma bênção, especialmente para operações secretas. Balançando a cabeça, ela pegou outro item bônus. Que lhe deu um mundo do trono especializado. Ativando o item, sua mente de repente se sentiu fraca quando ela agarrou a pia para se estabilizar. Mundo do trono das transformações infinitas recebido. Transformações infinitas? Ela massageou a cabeça com dor. Transformações infinitas? Um mundo pertencente à entidade Shiro. Dentro deste mundo, tudo e qualquer coisa é controlado por você. Vai mudar dependendo da harmonização elementar que você escolher, seja uma tundra congelada ou uma calamidade estrondosa. Parece que eu ganhei na loteria. Ela sorriu quando percebeu que este mundo do trono era aquele que incorporava cada elemento que ela usava em vez de apenas um. Respirando fundo, ela decidiu manter seu último item por enquanto. O fato de que ela poderia fundir qualquer quantidade de habilidades da mesma categoria era extremamente precioso e ela não deveria usá-lo no momento em que ela conseguiu. Nome, Shiro. Raça, Fada Mística. Título, Imperatriz das Sombras, Monstro Proficiente 231, 500 humanos mortos, Fratricídio, Batalhão de uma Mulher, Criadora da série Inferno Congelado. Incompleto, Princesa do Gelo. Criadora do Caminho Azura do estilo Yin, Donzela do Gelo Eterno, Donzela de Guerra Corrompida, Caçadora de Quimera, Conquistadora de Demônio, Buscadora das Verdades. Revolucionária. Nível, 65. Classe. Rainha Sylphid Mística, SSS Nanomante Ascendente, ES, HP, 2.9022.012.3.806.250, MP, 7.430.109.587.500, STR, 18.000, 23.000, 10.350, VIT, 17.000, 21.000, 9.450, IND, 42.000, 50.000, 22.500, 2.500, 1.700, AGI, 23.000, 27.000, 12.150, 1.200, DX, 17.000, 21.000, 9.450, DEF, 8.000, 12.000, 5.400, 200, igual bônus de título, 45%. Lágrimas da Rainha Sylphid 5% íntimo armadura. Pontos não atribuídos, 0. Apesar de seu nível ainda ser o mesmo, seu MP quase chegou a 10 milhões enquanto seu HP estava beirando 4 milhões. Pensar que este julgamento ainda não terminou, apesar de haver tantos benefícios. Sorte minha. Ela sorriu. Ela ainda tinha os volumes de pesquisa para descobrir o que aumentaria o poder de seus nanobots mais uma vez. Mas agora, ela sentiu que poderia lutar contra o nível 100, desde que ela usasse sua espada da alma. Se ela usasse uma de suas outras habilidades Berserk, seria apenas um exagero. Eu deveria ser capaz de matar aquele maldito Redir se eu fosse lutar com ele agora. Ela pensou com um sorriso. Balançando os pulsos, ela convocou sua roupa. Uma vez que a roupa foi feita de pano de monstro, cortesia de Arin, ele se ajustou ao tamanho do corpo de Shiro imediatamente. Asterisco Vistli.
Porra, Kuromi é definitivamente uma beleza de alto nível. Shiro acenou com a cabeça em apreciação ao seu corpo atual. Ajeitando o cabelo, ela saiu de casa. Colocando a mão no estômago, ela não podia deixar de sentir uma pontada de fome. TCH, efeitos de dormir por 10 dias, hein? Ela murmurou. Assim que ela desceu as escadas, ela ficou surpresa ao ver sua mãe, seu pai e seu eu mais jovem em sua casa. Vendo Shiro na escada, Amanda deixou cair o que estava fazendo e correu para abraçá-la. Você me deixou tão preocupada. Ela gritou enquanto abraçava Shiro com toda a sua força. Ah? Amanda, você está bem? Shiro disse enquanto se corrigia rapidamente. Desculpe, Amanda estava preocupada com sua saúde nos últimos dias desde que você causou uma grande comoção antes de entrar em coma. Gerald sorriu enquanto comia a comida. Gerald, não foi você quem quase implorou a todos para que cuidarmos da Shiro pois você estava preocupado. Amanda franziu a testa enquanto olhava para Gerald. Kog, do que você está falando? Gerald coçou a bochecha. Vendo esta cena, Shiro sorriu suavemente. Mas Shiro, você me surpreendeu. Quando a encontramos, você estava deitada em uma poça do seu próprio sangue. Durante o tempo em que você estava inconsciente, seu corpo lentamente se transformou no de uma adulta. Amanda disse enquanto checava o corpo de Shiro. Pode ser por causa da minha atualização de classe. Mas você tem alguma comida sobrando? Estou morrendo de fome. Shiro riu. Claro, venha, eu vou fazer um pouco de comida imediatamente. Amanda acenou com a cabeça quando ela levou Shiro para a mesa. Depois de comer, Shiro fez seus pais e seu eu mais jovem passarem a noite enquanto ela planejava o que faria amanhã. Com meu poder recém-atualizado, eu deveria ser capaz de invadir a base completamente enquanto mato seus reforços. Ela pensou enquanto prometia erradicar todos os cientistas da base amanhã. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 289. Mundo do Trono. Dando um passeio casual em direção à base, Shiro estava brincando com seus nanobots. Depois de sua atualização, seu grau de controle estava definitivamente em um novo nível. A velocidade de produção juntamente com a qualidade da produção foram aprimoradas à medida que cada uma de suas armas experimentou atualizações em seu poder. Fazendo seu canhão de mão Gênesis, ela ficou surpresa com a atualização que tinha sido submetido. Se ela usasse isso com seu caminho celestial, ela quase poderia garantir que ela seria capaz de quebrar as barreiras de Redir sem muitos problemas. Girando a arma em suas mãos, Shiro tinha um sorriso cruel em seu rosto quando a base surgiu à vista. Enquanto ela estava lentamente se aproximando da base, ela podia ver o chão se abrir e 7 níveis sem aparecerem, incluindo Redir. E o lixo que fugiu de alguém nível 65 apareceu mais uma vez. Como está seu corpo depois que eu chutei sua bunda da última vez? Shiro provocou com uma risada. TCH, veja só, uma puta confiante demais veio para oferecer seu corpo para nós. Redir respondeu ao olhar para ela com raiva. Confiante demais? Talvez. Por que não testamos? Shiro riu. Ativando seu armamento celestial, mudança de elemento e rodas do elemento celestial, ela escolheu seu recém-atualizado gelo astral como elemento. Asterisco TSSSSSS. A névoa gelada se espalhou dela quando tudo num raio de 100 metros foi congelado instantaneamente. Ataque! Redir gritou enquanto balançava o pulso para cima. Erguendo várias barreiras invisíveis na tentativa de parar a névoa, ele fez o outro nível sem circular e atacá-la com força total. Se ela usasse a espada assustadora daquela vez, ele não queria pensar no que aconteceria. Ara, 6 nível 100 para uma única nível 65. Como sou privilegiada. Não se canse muito rápido, no entanto eu sou muito intensa. Shiro sussurrou assustadoramente enquanto cintilava ao lado de um dos níveis 100 usando o caminhante da fenda. Antes que ele pudesse reagir, várias correntes nanotecnológicas se materializaram no ar e pararam seus movimentos. Asterisco craque craque craque. Quebrando os ossos do braço dele, ela dobrou o corpo para trás anormalmente para evitar os ataques do outro nível 100. Deslizando a mão horizontalmente, 2 cópias da Gênesis apareceram em suas mãos enquanto ela atirava balas reforçadas em direção aos atacantes. Não só as balas foram reforçadas pelo caminho celestial, como também foram incorporadas com o elemento relâmpago para aumentar suas proezas destrutivas. Asterisco ping-ping. Quebrando ambas as barreiras, o nível 100 ampliou seus olhos em surpresa. Embora eles tenham recebido informações sobre sua capacidade de usar nanobots em cima de uma estranha habilidade de cancelamento de mana, era assustador quando eles viram pessoalmente. Cintilando com suas habilidades de movimento, ele olhou para baixo em seus braços com uma carranca.
O raio tinha conseguido queimar muito sua pele, o que significava que seu atributo Int era bastante alto, apesar da enorme lacuna de nível. O que é isso? Já está recuando? Tão fraco. Ela riu enquanto cintilava pelo campo de batalha. Esquivando-se e tecendo através de ataques com incrível velocidade de reação e flexibilidade, ela contornou o nível 100 e apareceu diante de Redir. No entanto, antes que ela pudesse atacar, uma perna surgiu no canto de seus olhos. TCH. Clicando sua língua, ela rotacionou no pé e agarrou a perna. Assim que ela agarrou a perna, um fluxo de fogo surgiu, forçando-a a soltar a perna e recuar rapidamente. Oi, você acha que nós que estamos no nível 100 somos apenas para se mostrar? O homem olhou para ela com uma carranca enquanto o fogo se espalhava em torno de seu corpo. E não é? Por que você não me diz depois de olhar para a situação? Shiro sorriu enquanto massageava seu pulso. Estreitando os olhos, ela percebeu que eles tinham lentamente se acostumado com suas súbitas rajadas de velocidade. Balançando o pulso, ela convocou a recentemente reparada ataraxia e Akron. Felizmente a ataraxia tinha uma opção de auto-reparo, então estava tudo bem, mesmo se quebrasse. No entanto, foi também devido a isso que sua durabilidade foi um pouco fraca demais, daí porque foi quebrada com um único ataque por Redir. Respirando lentamente, ela estreitou os olhos. Caminho da Ascensão, Caminho da Espada Azura, Caminho Celestial, Caminho Fantasma. Combinando o poder de 3 caminhos, seu corpo cintilou em direção ao homem que tentou chutá-la. Provocação ameaçadora. De repente, uma onda de sede de sangue surgiu sobre ela enquanto sua visão escureceu até que apenas um homem permaneceu em sua visão. Oi, você realmente acha que uma provocação como essa pode me parar? Shiro riu. Girando para trás, ela criou várias câmeras nanotecnológicas e espalhou-as por todo o campo. Fazendo um par de óculos, ela podia ver através de todas as câmeras e ignorou o homem que usou provocar nela. Embora fosse um pouco estranho ver-se em terceira pessoa, seu insano controle corporal e experiência de combate permitiu que ela se adaptasse a essa nova visão de forma relativamente rápida. SSSSS. Respirando bruscamente, ela inundou seu corpo com mana e reforçou seus membros o melhor que pôde. Refração domínio da espada. Uma enxurrada de espadas apareceu na visão do homem e ele não sabia que espada bloquear. Levantando um escudo de chamas, ele ficou chocado ao ver as espadas atravessar sua defesa. Percebendo o perigo em que seu companheiro de equipe estava, Redir rapidamente ergueu uma barreira ao seu redor. No entanto, o golpe prometido nunca aconteceu. Rapidamente virando suas cabeças para a fonte do grito, eles viram Shiro esfaqueando suas espadas goela abaixo do tanque enquanto ele corria em direção a eles na tentativa de receber ajuda. Quando ela chegou aqui, o membro mais próximo pensou enquanto enviava algumas lanças de gelo contra Shiro. Enrolando os lábios em um sorriso, Shiro entrou na fenda e escapou do ataque. Cuidado, ela é altamente adepta a usar ilusões. Não considere tudo como real e mantenha a guarda de pé. Redir avisou enquanto eles se reagrupavam e olhavam em volta em cautela. Rapidamente corando o tanque, eles o fizeram ficar na frente com sua habilidade de provocação pronta para qualquer momento. Você sabe, com vocês agrupados assim, só está tornando o meu trabalho mais fácil, não é? A voz dela soou. Ela estava estranhamente calma, o que fez Redir ter um mau pressentimento. Mundo do trono nanotecnológico. *Buon. Arrastando todos eles para o trono, eles perceberam que estavam no meio de um complexo vazio enquanto centenas e centenas de armas nanotecnológicas flutuavam no ar. Atrás das armas havia ondas após ondas de mechas, castelos flutuantes e armas gigantes de grau continental que apagariam um país com facilidade. Quanto às armas que flutuavam ao seu redor, eles podiam ver snipers, espingardas, canhões de mão, rifles de assalto, canhões elétricos orbitais e muito mais. Cada um é um projeto que Shiro poderia fazer no momento e todos eles estavam mirando para o grupo. Arsenal nanotecnológico. Fogo focado. Shiro comandou quando todas as armas dispararam seus ataques. Ampliando os olhos em choque, a melhor coisa que eles poderiam fazer no momento era usar suas habilidades Berserk e erguer suas melhores defesas. No entanto, como Shiro foi capaz de interromper a mana, mesmo que eles usassem suas habilidades Berserk, qualquer defesa que eles colocassem era inútil na frente de seus ataques. Bum 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 bum. Incontáveis explosões soaram quando Shiro olhou para eles com um sorriso. Embora a destruição tenha sido impressionante, a velocidade da qual sua mana drenou foi ainda mais impressionante. Em uma única rodada de disparo, ela tinha usado 7 milhões de pontos de mana.
Se isso foi por causa do fato de que suas ligações de mana estavam quebradas ou que era apenas o seu mundo do trono que tem um custo tão imenso, Shiro não sabia e também não se importava, já que ela tinha uma maneira de rapidamente regenerar a maior parte daquela mana perdida. Segurando a Taraxia, ela ativou a runa celestial Kara e canalizou toda a durabilidade da espada. Afinal, as runas celestiais levaram a durabilidade do item em vez de mana, o que significava que ele quebraria o item uma vez que fosse ativado por um longo tempo. Mas para uma arma como a Taraxia que poderia se reparar dado o tempo necessário, era semelhante a uma poção MP que não tinha os efeitos colaterais. Asterisco ping. Despedaçando-se, Shiro viu sua espada Taraxia ser reduzida a pó enquanto seu MP tinha regenerado em 4 milhões de pontos. Depois de obter um pouco de MP de volta, eu agora tenho cerca de 6 milhões de MP sobrando. Nada mal. Ela pensou para si mesma enquanto parava os ataques. Fechando seu mundo do trono, ela esperou a nuvem de poeira se acalmar. Uig! Ouvindo um gemido fraco, os lábios de Shiro curvaram-se em um sorriso sádico. Na frente dela, 3 dos 7 níveis 100 estavam vivos, embora mal se agarrassem às suas vidas. Redir fazia parte dos 3 que sobreviveram apesar de ele e os outros 2 estarem com grandes pedaços de seus corpos faltando. Hahaha, verdadeiramente azarado. Os 4 que morreram se livraram facilmente, mas vocês 3, hehehe, eu não vou deixar morrer como eles sem uma boa rodada de tortura. Nanomancer Reborn. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 290, volume 1 e 2. Depois que ela terminou de torturar os 3 que mal sobreviveram, Shiro limpou as mãos enquanto olhava para seus corpos quase intactos. Agora então, você já viu o suficiente? Ela gritou com um sorriso. Durante toda essa luta, ela podia claramente sentir várias câmeras olhando para ela e observando todos os seus movimentos. Olhando para as câmeras uma a uma, ela deu um sorriso a cada uma delas antes de estalar os dedos. Várias agulhas nanotecnológicas apareceram no ar e foram lançadas em direção às câmeras, quebrando-as em um instante. Bem, então, isso deveria ter dado a eles tempo suficiente para reunir toda a sua pesquisa em um só lugar para que eu não tenha que passar tanto tempo procurando por eles. Shiro murmurou com um sorriso. A única razão pela qual ela se arrastou na luta um pouco mais do que o que ela normalmente teria arrastado era para salvar o esforço de digitalizar documento atrás de documento. Depois de sua aprovação na biblioteca, ela ficou muito feliz em não passar horas literais olhando para as palavras. Caminhando até o topo da base, ela pisou o mais forte que pôde, fazendo com que uma rachadura em forma de teia de aranha se espalhasse por todo o chão. Rindo baixinho, ela entrou na base. Olhando para os corredores desolados, ela sorriu e apertou as palmas das mãos contra as paredes. Asterisco boom. Um som de tambor suave podia ser ouvido quando Shiro instantaneamente conseguiu um mapa da área. Eles estão em uma base separada que é guardada por várias pessoas com uma enorme quantidade de mana. Talvez mais nível 100? Ela pensou consigo mesma. Você pode lidar com eles, minha rainha? É certo que eles estarão em guarda agora que eles sabem o que você pode fazer. Nimue franziu a testa. Eles acham que sabem, mas eles não pensaram que eu ainda estava me segurando um pouco. Eu nem sequer usei todas as minhas habilidades da classe Rainha Sylphid depois de tudo. Levantando as sobrancelhas, se ela tivesse alguma, Nimue percebeu que Shiro tinha conseguido matar 7 níveis 100 sem usar seu poder total. Foi só agora que ela percebeu o quão absurda Shiro era com seu caminho celestial. Uma habilidade que permite que ela cancele ativamente o uso de mana enquanto ela era capaz de usar a seu própria era como desligar o sistema de alguém e apenas permitir que eles usassem seus corpos físicos para lutar contra uma fortaleza gigante. Absolutamente unilateral. Além disso, o que a impedia era a fundação usada com o caminho. Como sua classe nanomante era um pouco deficiente nos primeiros níveis, os efeitos foram diminuídos e além disso, suas ligações de mana ainda estão quebradas. Nimue estimou que se Shiro estivesse no mesmo nível em que ela estava em seu auge, mesmo que ela não tivesse novas habilidades, ela teria superado a si mesma apenas com o próprio caminho celestial. Afinal, todas as habilidades usavam mana. Tire isso e eles se tornam inúteis. Percebendo o quão mais aterrorizante Shiro havia se tornado, Nimue sorriu em emoção, pois era quase garantido que a raça espiritual subiria a novos patamares. Talvez, não, eles se tornarão a raça número 1 com Shiro como líder. Enquanto Nimue estava imaginando o futuro, Shiro chegou à entrada de onde todos os cientistas e guardas estavam. Uma única varredura com seus nanobots disse-lhe que foi fortemente reforçado com formações em cima de formações. No entanto, Shiro apenas sorriu.
Asterisco clique. Estalando os dedos, nanobots entraram nas paredes e começavam a corroer as formações enquanto era reforçado pelo caminho celestial. Asterisco ping 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 ping. Sons de coisas se despedaçando podiam ser ouvidos enquanto as formações eram quebradas uma após a outra. Quando a última formação foi destruída, Shiro não entrou de frente, mas usou o caminhante da fenda. Toque toque vadias. Ela disse enquanto aparecia acima dos 100 guardas de nível 100. Bum! Balançando suas espadas sem hesitação, eles cortaram Shiro ao meio. Mas mal sabiam eles, era só ilusões das fadas dela fazendo seu trabalho. Ah, errado. Sua voz soou novamente. Caminho da ascensão, caminho da espada azul, espada da alma. Puxando uma lâmina preta, seu braço cintilou por um momento e perfurou seus peitos simultaneamente. Sem dizer uma segunda palavra, os guardas caíram no chão sem vida. Um corte contra a pele injetaria um veneno letal e lentamente corromperia suas almas. Um golpe no coração consumirá sua alma, forçando-o a sair da reencarnação. Ela murmurou enquanto curvava seu sorriso em um sorriso sádico. Quanto a vocês cientistas, pelos pecados que cometeram contra todos que experimentaram com nanobots, podem desfrutar da dor lenta de suas almas serem corrompidas antes de serem consumidas por mim. Ela falou baixinho e cintilou longe de seu lugar. Uma trilha de vermelho seguiu atrás dela, tecendo um padrão intrincado enquanto ela se movia eficientemente através da massa de cientistas. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, um único corte fino podia ser visto em seus pescoços. Sorrindo para a sinfonia de gritos atrás dela, enquanto cada um deles tentava resistir à dor que vem com suas almas sendo corrompidas, Shiro casualmente caminhou até o que parecia ser o terminal principal e injetou seus nanobots dentro para baixar todas as informações. O que ela não sabia era que enquanto isso acontecia, sua verdadeira natureza sorria descontroladamente e começou a se banquetear com todas as almas que ela tinha reunido. Mas, eu preciso de mais, resmungou em alegria. Quanto mais almas consumia, mais parecia crescer e mudar. Da névoa negra anterior de apenas olhos e uma boca, agora tinha um tipo de corpo mais humanoide. Enquanto sua verdadeira natureza estava mudando e crescendo, Shiro finalmente terminou de recuperar todos os dados relevantes. Dentro desses dados, ela havia encontrado as versões completas do volume 1 e 2, mas ainda faltava o quarto volume. Eu posso ser capaz de encontrar o quarto volume na base principal ou algo assim. Ela pensou consigo mesma enquanto lia os 2 primeiros volumes. O volume 1 foi um projeto intrincado de como os nanobots funcionavam. Apesar de seu tamanho ser ridiculamente pequeno, tinha camadas atrás de camadas de conversores e fábricas dentro de si. Quando mana é usada como combustível, ela é convertida em materiais que são canalizados em fábricas para fazer mais materiais. Dentro desse volume, teorizou sobre como tornar isso mais eficiente e compacto para que houvesse um aumento adicional na velocidade de produção para que se acompanhasse com os de níveis mais altos. Não só isso, com o design compacto, reforçaria a força de cada nanobot individual e tornaria mais difícil para eles serem destruídos. Quanto ao volume 2, fala sobre possíveis materiais que os nanobots poderiam imitar recriando suas estruturas principais, que nem como se poderia potencialmente usá-los como materiais para um ferreiro. Desde que o criador dos nanobots fosse capaz de fazer com que os nanobots pudessem se sustentar mantendo sua forma compacta. Uma tarefa que era impossível a menos que se fosse capaz de usar tudo o que o volume 1 tinha falado. Quando resumido, pode-se dizer que o volume 1 é de reforço, o volume 2 é de ajuste e o volume 3 é avanço. Isso significa que o volume 4 é a forma final? Ela murmurou em excitação. Sem sequer perceber os conceitos dentro de todos os 3 volumes, sua classe já estava no rank ES, um rank que ela nunca tinha ouvido falar antes e foi aparentemente a primeira a ter descoberta dentro de seu mundo, que ela só poderia adivinhar ser a Terra em vez de área, já que esta era uma área de julgamento. O que aconteceria se ela realmente conseguisse dar vida a esses conceitos? Tal pergunta desencadeou o desejo de Shiro de se tornar uma eremita nas montanhas para que ela pudesse avançar sua classe. No entanto, o lado maníaca por luta dela rejeitaria essa ideia, já que era mais emocionante realizar um conceito através da batalha. Balançando a cabeça, ela olhou para os cadáveres espalhados pela sala. Eles eram muito mais fortes em minhas memórias. Talvez seja porque quando eu escapei foi anos no futuro, então seus níveis são um pouco carentes. Dito isso, eu me pergunto se eu posso encontrar o herói da luz neste mundo. Talvez em sua cidade natal? Shiro murmurou, suprimindo seu júbilo com a chance de matar o herói da luz, mesmo que ele fosse apenas uma ilusão. Shiro fez as malas e deixou os laboratórios.
Seu próximo objetivo: procurar os laboratórios principais junto com o Herói da Luz.